Por que será que tantas vezes a gente insiste em criar justificativas para escolhas que a gente sabe que não nos faz bem? Bom, isso acontece com todo mundo e eu não estou imune a essa situação. Como, por exemplo, quando a gente tem um valor mensal que a gente estipulou para gastar naquele mês, mas a gente abre exceções, cria oportunidades com justificativas, inclusive internas, para dizer, tá, eu mereço, eu acho que eu posso comprar isso porque eu mereço, ou essa é muito boa, né? A gente pode parcelar em suaves prestações e aí isso permite fazer aquele movimento que inicialmente não era o movimento que a gente tinha acordado conosco mesmo de que iríamos fazer. Isso pode acontecer com diversas questões, inclusive com outros hábitos, como negligenciar a nossa alimentação, pessoas que negociam para parar algum vício, por exemplo, como fumar, né? Enfim, são diversos esses movimentos que a gente faz. E na psicologia, esse movimento ele tem um nome, a gente chama isso de dissonância cognitiva, tá? Esse termo ele foi criado pelo psicólogo Leo Festinger em 1957 e ele se refere a desconfortos que a gente sente quando o nosso pensamento, a nossa emoção ou o nosso sentimento não necessariamente está de acordo com aquilo que a gente pretende fazer ou o nosso comportamento de maneira geral. Oi, eu sou Gabriel Magalhães, sou psicólogo clínico, terapeuta cognitivo-comportamental e mestre em neurociência pela Universidade de Oldenburgo, na Alemanha. O objetivo desse canal é unir a psicologia, a filosofia, a ciência e diversas outras áreas do saber que cruzam o meu campo de conhecimento, tá? E para isso a gente vai falar aqui sobre assuntos que permeiam a saúde mental, permeiam a experiência de ser humano, e se esses assuntos também forem assuntos que despertam a sua curiosidade, sejam muito bem-vindos a esse canal. No último vídeo eu falei sobre envelhecer e trouxe algumas ideias do filósofo Schopenhauer, trouxe algumas pesquisas científicas da pesquisadora da Universidade da Califórnia, Rachel Wu, que fala sobre o processo de longevidade, de envelhecimento, e ficou um conteúdo bastante interessante, tá? Se você se interessa por esse conteúdo, ou se você se interessou pelo tema desse outro vídeo, dá uma olhada aí no canal, tá? Dá uma olhada nesse vídeo, deixa seu like, pode deixar também seus comentários, suas dúvidas, suas pontuações, suas impressões também, porque esse espaço aqui é um espaço que eu quero construir junto com vocês. Bom, a ideia de dissonância cognitiva foi criada pelo psicólogo Leo Festinger em 1957, tá? E eu vou trazer aqui a definição. Ele dizia que quando duas ideias ou atitudes entram em contradição em nossa mente, a gente tende a sentir um desconforto. Esse desconforto pode, inclusive, ser quase físico, né? Ele faz uma comparação lá à questão da sede ou da fome. E a nossa tendência é buscar uma solução rápida para reduzir o que ele chama de dissonância, tá? Então essa é a definição de dissonância cognitiva. É justamente esse desconforto quando nossas atitudes, nossos pensamentos entram em contradição com aquilo que a gente pode ou com aquilo que a gente pretende fazer. Bom, um exemplo bem cotidiano foi esse que eu trouxe no início do vídeo, né? Quando a gente pretende comprar alguma coisa, ou quando a gente cruza através de, sei lá, uma propaganda e desperta a nossa curiosidade ou desejo de comprar alguma coisa. Se a gente não tem essa possibilidade, ou se a gente se colocou numa situação do qual a gente não pode comprar isso, seja porque tem diversas dívidas, ou seja porque a gente está tentando economizar para um projeto futuro, é muito comum a gente começar a tentar elaborar esse desconforto interno, né? Como ele falou ali, esse desconforto é chamado de dissonância cognitiva. E daí a gente pode criar diversas justificativas, né? E aí eu coloquei aqui algumas justificativas que eu achei bem interessante que acontecem no nosso dia a dia, né? A gente pode dizer ou tentar se convencer de que essa é uma oportunidade imperdível, tá? E que a gente precisa comprar aquilo, que a gente precisa adquirir aquele produto, né? Uma outra justificativa é a lógica do merecimento, né? Todos nós
já devemos ter falado ou usado essa lógica cognitiva para nos permitir fazer alguma coisa, tá? E aí a gente chega dentro dessa lógica, tá, hoje eu mereço, né? Eu trabalhei a semana inteira, ou eu trabalhei o mês inteiro, ou eu estou bastante cansado, ou enfim, estou passando por diversas situações difíceis, então eu mereço ter esse mimo, tá? E essa outra que eu falei, que é bem interessante, bem criativa e até cômica de vez em quando, que é a lógica das suaves prestações, né? É como se a gente criasse essa justificativa para dizer que a gente não vai sentir que vai pagar isso ao longo dos meses, tá? Mas a verdade é que, de certo modo, a gente está pagando aquilo, o valor cheio, obviamente que parcelado em diversos meses, ou até um valor maior do que, né, o proposto ali, porque muitas vezes quando a gente compra à vista, esse produto sai um pouco mais barato. Mas é bem interessante a gente pensar que todas essas justificativas, elas carregam uma lógica verdadeira, né? Eu coloquei aqui, né, que pode ser sim, como essa primeira justificativa, pode ser sim uma oportunidade imperdível, tá? Pode ser que aquele produto nunca esteve naquele preço, pode ser que aquele produto vai demorar anos, ou enfim, né? É uma oportunidade de fato imperdível. Então, assim, até essa justificativa, ela não é totalmente falsa, tá? A segunda justificativa, a lógica do merecimento, muitas das vezes ela engloba sim uma verdade, né? Afinal, todos nós estamos passando por diversas dificuldades diariamente, tá? O cansaço do trabalho, o cansaço de, enfim, assumir diversos papéis, como pai, como mãe, enfim, são diversas as justificativas que a gente pode validar para dizer que nós merecemos também, de certo modo, um alívio, nós merecemos, de certo modo, um mimo, tá? Assim como também a justificativa das suaves prestações, certo? Quando a gente vai pagar à vista, obviamente que o peso financeiro para um orçamento mensal, um orçamento de uma família, pode ser bastante significativo. E no momento em que a gente parcela isso em suaves prestações, de certo modo isso cabe dentro de um orçamento, né? Às vezes pode até esticar aquele orçamento ali para, enfim, comprar aquilo ali. Então nenhuma dessas justificativas que a gente cria dentro da esfera cognitiva, dentro da esfera mental, né, acaba sendo algo totalmente real, acaba sendo uma inverdade, né? Mas ao mesmo tempo é curioso que todas essas saídas muitas vezes acaba levando a gente para esse estado de conforto novamente. E é isso que ele define como dissonância cognitiva, tá? Esse desconforto inicial, que ele chama de dissonância cognitiva, tá? E esse movimento que nós temos, seja comportamental ou seja cognitivo, tá? Em regular esse afeto, regular essa emoção. Bom, mas a dissonância cognitiva, ela não acontece só na esfera individual. Ela pode ser representações também de uma sociedade como um todo, de estruturas sociais que permeiam ao longo do tempo, tá? E é isso que a pesquisadora Carol Tavris, ela vai falar em suas pesquisas, ela vai falar em seus livros, em suas publicações. E ela traz uma frase bem interessante que eu gostaria de ler aqui para vocês, que expressa um pouco dessa questão da dissonância cognitiva em termos de uma estrutura social. Ela diz que o problema não são apenas as pessoas más que fazem coisas ruins, porque isso está evidente, isso está claro, né? Mas sim as pessoas boas que encontram justificativas para sustentar as suas escolhas erradas. E é isso que é bem interessante, porque muitas das vezes a atitude que o sujeito está tomando é uma atitude equivocada em termos sociais, em termos de sustentação de preconceitos, de discriminações, de exclusão, né? Ou até de, enfim, diversas questões que a gente sabe que eticamente não fazem sentido, tá? Mas o próprio contexto da cultura acaba sustentando isso a médio, a longo prazo, certo?
E aí eu tenho diversos exemplos que a gente pode trazer aqui, né? A questão do machismo, a questão do racismo, a questão da homofobia, né? Hoje em dia a gente tem falado, são temas que estão muito em voga, em trazer o olhar dessas minorias, né, que foram negligenciadas ao longo de toda a história. Se a gente olhar para trás, esses espaços eles não eram ocupados, né? E essa estrutura machista, por exemplo, ela acaba subjugando a mulher a um papel de menos autonomia, de menos liberdade, até de exercer a sua identidade por completo, né? Na questão do racismo, a mesma coisa, né? Retira a autonomia da pessoa, enfim, ocupar espaços de poder, ocupar espaços, inclusive por conta da lógica da falta de representatividade, muitas das vezes, né? Então aí a gente começa a pensar o valor de políticas sociais também pautadas nesse sentido. Tá? Assim como também na questão da homofobia, né? Diversas estruturas sociais ainda permeiam, enfim, sustentam práticas homofóbicas, né? Pautada dentro de uma lógica, enfim, muitas das vezes pautada numa história ou, enfim, numa lógica mais conservadora, em que limita e tira a possibilidade desse sujeito de ser quem ele é, né? Então, assim, acho que casa muito bem com essa frase que a pesquisadora traz aí, né? De que o problema não são as pessoas más que fazem coisas ruins, mas sim as pessoas boas, ou ditas como boas, né, que encontram justificativas em seus discursos, em suas atitudes, numa defesa de estruturas sociais, muitas das vezes de forma muito sutil, para sustentar essas escolhas que são erradas, que são equivocadas, e que a gente sabe que são equivocadas, né? Deixa eu ver mais o que aqui eu coloquei aqui. Bom, a dissonância cognitiva, né, gerada nesses casos, leva o sujeito a encontrar formas de sobreviver em um mundo perverso, né? E aí eu não queria nem falar só das consequências disso, mas das consequências para o próprio sujeito, né? E muitas das vezes esses sujeitos em grupos minoritários, eles tentam encontrar formas para sobreviver dentro desse mundo que estruturalmente tira a liberdade ou tira a identidade desse sujeito, né? Só que ao longo do tempo, todo esse esforço que o sujeito faz acaba se transformando em sofrimento psíquico, né? E aí a gente vai nomear isso dentro da psiquiatria, dentro da psicologia, de ansiedade, de depressão, de transtornos de personalidade. E quando a gente vai ver ao longo da história desse sujeito, a gente vai ver que são limitações que foram impostas dentro da própria família, dentro da sociedade como um todo, né? Que culminaram, né, nesses sintomas, né? E na prática, o que a gente chama, na verdade, de patologia, podem ser simplesmente reflexos de contradições sociais aí, né? Que se apresentam como estruturas da sociedade, como, enfim, que a gente acredita que não pode mudar, mas que ferem muito a subjetividade desse sujeito, né? E aí eu acabei lembrando muito, quando eu estava estudando sobre esse tema, da psiquiatra Nise da Silveira, né? Ela já chamava atenção para isso, né? Eu tive a oportunidade de visitar o museu dela lá no Rio de Janeiro, e ela enxerga, na verdade, a loucura não como um simples fator de doença, né? Que deve ser eliminado, que deve ser tratado, mas como uma forma de expressão, muitas das vezes, né? E até de resistência, diante de um mundo que oprime, diante de um mundo que silencia, diante de estruturas sociais ou até menores ali da família ou do contexto que aquele sujeito está, que tira a liberdade desse sujeito, que tira a identidade desse sujeito. Então, enlouquecer nesse sentido, né, pode ser até uma forma paradoxal de se enxergar que a gente não está se curvando a essas estruturas, né? E de afirmar que mesmo diante dessa ruptura psíquica que o sujeito demonstra ali, né, existe uma verdade que não pode ser negada.
Bom, se essa reflexão faz sentido para você, né, eu te convido a se inscrever no canal. Eu vou sempre trazer novas reflexões nesse sentido, tentando, pensar a sociedade como um todo, pensar o indivíduo dentro do seu próprio contexto. E esse espaço aqui é um espaço realmente de troca. Tá? Eu estou trazendo esses temas, mas sintam-se à vontade de, enfim, mandar mensagens, sugerir temas que vocês queiram ver, queiram se aprofundar. Enfim, esse canal aqui é justamente tem esse objetivo de troca com vocês, certo? Então não se esquece de se inscrever no canal, né? De deixar seu like aí, porque isso acaba impulsionando também para que novas pessoas possam vir fazer parte aqui dessa comunidade. E desde já eu agradeço a vocês por ficarem aqui até o final. Bom, e para fechar esse vídeo eu queria trazer um pensamento que eu, tentei fechar aqui quando eu elaborei esse vídeo, né? A dissonância cognitiva mostra como é muito difícil ser coerente com a nossa própria verdade, diante de um mundo, diante de situações que sempre estão provocando sofrimento ou sempre podem provocar esse sofrimento, né? Mas também mostra como é possível reconhecer que essas contradições existem, né? E em vez de inventar desculpas ou, enfim, situações que possam realmente sustentar, né, essa dissonância a médio ou longo prazo, a gente pode escolher diariamente, né, caminhos mais alinhados com a nossa verdade, caminhos mais alinhados com aquilo que a gente realmente é, né? Obrigado por vocês estarem aqui comigo e até o próximo vídeo.